Conexão CBN. E o nosso mentor de negócios, Marcelo Baratella, já está por aqui com a gente hoje ao vivo. Bom dia, Baratella. Bom dia, Fernanda e amigos. Bom, hoje o assunto que a gente vai falar são temas delicados, né? Muito delicado, tem a ver com comunicação e comportamento. E a gente vai... Por que a gente trata o feedback, por exemplo, como um tabu dentro das empresas, né? O feedback é uma dessas ferramentas que é subestimada pela liderança. Sim, é verdade. Aliás, esse tema feedback é uma coisa que, quando as pessoas recebem, vamos fazer uma reunião de feedback, a pessoa já começa a ficar com medo, achando que vai tomar bronca, né? Porque as pessoas confundem muito feedback com bronca. No imaginário coletivo das pessoas, receber feedback é sinônimo de que, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas, na essência, feedback deveria ser um presente de melhoria para as pessoas. Isso que todo mundo tem que entender. E quer se comunicar melhor com as pessoas dentro da sua empresa, é tipo como você não olhar no espelho, sabe? Você pode ser desconfortável, às vezes, você olhar no espelho e ver alguns defeitos. Mas é o único jeito da gente melhorar a nossa postura. Então, tem até uma pesquisa da Gallup que ela fala que 67% dos colaboradores que recebem feedback constante são muito mais engajados. As empresas, com essa prática, aumentam produtividade. Isso já é motivo de performance pura mesmo, não é papo de motivacional, não. E, Baratella, existe hora certa e jeito certo de dar feedback? Claro que existe. Tudo tem método, né? Tudo tem técnica e é legal a gente se aperfeiçoar. Então, se você estiver ouvindo agora, presta atenção que tem. Feedback, primeiro, não é você fazer uma descarga emocional, que muitas vezes a pessoa vai falando que tem vontade. Então, vamos imaginar o seguinte. Primeiro, qual é a situação? Olha, na reunião de ontem, você interrompeu o cliente algumas vezes. Isso fez ele perder o raciocínio. Cara, isso é um jeito de eu falar. Eu estou olhando a situação, eu estou olhando o comportamento, estou olhando o impacto que isso gerou. Então, situação, comportamento e impacto. E ser direto, objetivo e sem julgar ninguém. Isso é muito legal de fazer. Isso é um jeito certo de você fazer. E no ambiente privado, pessoal, sem muita gente em volta, não deixa as pessoas estarem dando feedback com um monte de gente ouvindo, tá? E isso faz com que o colaborador escute melhor. Quando eu falo colaborador, eu estou falando das pessoas que trabalham com a gente ao nosso redor, tá? E isso é muito importante. Mas a gente não corre o risco de desmotivar esse colaborador? Como fazer isso sem desmotivar? Importantíssima essa pergunta, porque o segredo para não desmotivar alguém, não estou falando que isso aí vai ser uma regra que vai ser super bem entendida, mas na maioria das vezes, se o tom da conversa é cobrança, a gente não gosta. Mas se o tom da conversa é eu melhorar a sua vida, eu ser seu parceiro, já melhora. Então, quando a pessoa que trabalha na empresa sente que o feedback vem para ele crescer de verdade e não para castigar, com certeza ele absorve mais. Então, gente, procura elogiar o esforço. Por exemplo, eu percebi que você tem se dedicado a tal coisa. Pô, isso eu percebi. Agora, evidencia o que melhorou. Olha, tem em alguns momentos que tá faltando ritmo nas tuas entregas. Pô, legal. Então eu evidenciei que você está se esforçando, mas está faltando ritmo. Eu não estou gostando tanto, mas eu preciso te falar. E aí deixa a pessoa empoderada. O que a gente podia fazer para se organizar com Y, com X, priorizar isso ou aquilo? Então elogia, evidencia que ele precisa melhorar e empodera. Vamos juntos, juntos, parceria. Então quando o feedback é mal dado, as pessoas perdem a confiança, elas travam, elas se afastam emocionalmente, por isso que muita gente desiste do trabalho, que fala que tem muita pressão. Então, agora, quando ele é bem gerado, é como se eu desse uma acelerada e fortalecesse mais o meu vínculo com você e você confia mais em mim. E para quem recebe, o outro lado agora, né? Quem recebe o feedback, qual é a melhor forma de reagir? Isso é importante, porque a gente está falando como a gente vai dar o feedback. Agora, vamos pensar, vamos ser empático, vamos receber isso. Como é que eu recebo? Né? Feedback não é para ser engolido por goela abaixo, é para ser digerido, né? A primeira reação é a gente se defender. Então, cuidado, vamos ser maduro o suficiente para escutar. Primeiro escuta, mesmo que você não está gostando muito do que está escutando, e pergunta, eu vi que você falou isso de mim, me dá um exemplo prático
de como é que foi isso que eu fiz. Me dá um exemplo prático de como é que eu posso fazer diferente. Porque às vezes a pessoa não sabe fazer. E aí não adianta eu dar um feedback se eu não corrijo. Agora eu recebo e personalizo. Ele me criticou? Não, ele não me criticou. Ele me mostrou um ponto cego que eu tenho, que eu não sabia evidenciar? Sim. Então receba, gente. Receba como um presente. A frase que eu gosto é: o feedback que mais incomoda é o que mais ensina a gente. Isso a gente tem que ter maturidade para receber. E quais são os erros mais comuns dos gestores na hora de dar o feedback? Olha, excelente você falar sobre isso, porque as pessoas acham que dão feedback corretamente, e é técnica, é metodologia. Primeira coisa, um erro que eu vejo muito: as pessoas generalizam muitas coisas. Então você vai falar assim para a pessoa: você é muito desorganizado. Em vez de falar assim: na entrega do relatório que você me passou, teve um atraso aqui, alguma coisa que você colocou, ficou muito bagunçado. Então, quando você generaliza, você torna a pessoa sendo ruim naquilo. E ela não é, ela foi ruim em algum ponto. Isso é um erro muito grave. Outra coisa é acumular, né? Acumular problema. Você vai acumulando um monte de problema e descarrega tudo de uma vez só, num dia só. E as pessoas não estavam nem sabendo que elas não estavam dando um bom trabalho, um desempenho. Esse é um outro erro grave. E o terceiro é publicar feedback, é contar para todo mundo, sentar numa roda de todo mundo e descer o pau na pessoa. Isso é humilhação, gente, isso não é desenvolvimento. As pessoas ficam muito mal, por isso tem gente que não reage bem. Então essas coisas já atrapalham bem. E o feedback pode ser divertido, positivo também? É até engraçado, né? Falar, será que ele pode ser legal, divertido? Né? Ele deveria ser. Não é fácil, porque as pessoas não estão acostumadas, mas feedback positivo eu chamo de carregador de bateria emocional do ser humano, né? Vamos pensar no carregador de bateria do celular, né? Por exemplo, Harvard soltou agora uma pesquisa que ela fala que empresas que elogiam, pelo menos as pessoas durante a semana, para corrigir os erros, tem times mais criativos, times que são mais resilientes. Então, crie o hábito de dar feedback de reconhecimento também. Porque não é só o que você fez hoje inspirou o nosso time, parabéns. Isso é simples, isso é poderoso. E a gente não está acostumado, a gente é acostumado a só criticar. Para também para elogiar. Se você falar, eu quero conversar com você, e a pessoa já se prepara para uma porrada, e você elogia ela sai leve. É um momento uau, é um elogio. E esse você pode fazer em público, sincero. E a consequência é que quando você elogia o certo, é como regar uma plantinha, né, certa? Ela vai florescer e vai perfumar o ambiente, né? E a gente falou agora no início da nossa coluna, né, que o feedback é uma das ferramentas mais subestimadas. Mas ele pode construir uma cultura de aprendizado. Qual é o primeiro passo para criar uma cultura de feedback nas empresas? Primeiro que eu gosto de falar que cultura é quando você faz algo na empresa sem o chefe estar perto e está fazendo certo, né? Eu acho que isso é cultura maravilhosa. Então transforme o feedback em rotina e não num evento. O cara marcou a reunião para fazer feedback às 14 horas na sexta-feira. A pessoa fica a semana inteira tremendo de medo. O que vai acontecer? Então comece com pequenos feedbacks. Feedback é todo momento, sem você falar que está fazendo. Curto, direcionado, né? Olhei seu comportamento, falei do impacto que isso está gerando e estou acompanhando a tua evolução. E assim, sabe academia? Se você treina todo dia, o corpo muda. Agora, se você faz uma vez por ano, dói. Então, eu acho que feedback não é sobre apontar erro, é sobre apontar caminhos. É o GPS do crescimento das pessoas. Então, eu tenho que fazer as pessoas não se desligarem, não se perderem. Acho que esse é o momento. Marcelo Baratella, mentor de negócios, participando com a gente hoje ao vivo aqui do Conexão CBN. Baratella, muito obrigada por participar com a gente hoje nesta quarta-feira. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Até a próxima.